Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. E nesse programa nós vamos discutir estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas. Ou seja, resetar sua vida em apenas 3 meses. Muito prazer, meu nome é Felipe Soares. E o meu é Cláudia Schatz. E o tema do Reset 12 de hoje é: faça o que 95% das pessoas nunca irão fazer. Uau, esse assunto é forte, hein? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. O que tu acha que separa quem chega nos objetivos, né? Os objetivos que traça e quem não? Clau, hoje a história inverteu, né? Tu me pegou, né? Viu? Era pra ser essa pergunta aí pra ti. Pra tu ver. Clau, então, já que eu fui pego desprevenido, eu vou falar bem o que vem à minha cabeça, viu? Que eu acredito que talvez muitas pessoas acabam não chegando nos seus objetivos, seja eles quais forem. Seja conseguir um emprego novo, seja conseguir um emprego, seja mudar de casa, seja mudar de carro, seja mudar de corpo, de alimentação, de ter uma saúde diferenciada, de ter um filho, seja qual objetivo for, na minha opinião, ele está muito mais ligado à pessoa realmente ter o objetivo. Pode parecer curioso, né? Mas se a gente fizer um pequeno experimento e sair na rua e cumprimentar as pessoas, primeiro dando um bom dia, uma boa tarde, primeiro eu acho que já vai causar espanto, né? Porque as pessoas não estão mais acostumadas a interagir com outros seres humanos presencialmente, né? Esse mundo tão virtual, inclusive nesse mundo virtual a gente está interagindo agora também, mas que ele não fique restrito só a isso. Mas com esse mundo tão virtual, interações reais elas acabam causando estranhamento. E se a gente interage com uma pessoa na rua e consegue conversar durante alguns minutos com ela e pergunta um objetivo simples, assim, nada de muito complexo, que é muitas vezes perguntar qual é o objetivo da tarde dela ou qual é o objetivo do dia dela, ou para onde ela está indo, qual é o objetivo dela caminhando naquela direção. É espantoso, claro, mas quando eu fiz esse experimento, até por mais de uma vez, ele me trouxe assim respostas muito curiosas e intrigantes, que grande parte das pessoas, eu não sei se por vergonha, se por não estar confortável com aquela situação ou porque realmente não sabiam, elas se atrapalhavam na hora de responder uma pergunta simples. E não era nenhuma resposta para mim, era uma resposta para elas mesmas, né? Então eu acredito que para que sejamos diferentes, que sejamos esses 5% então dessas pessoas que pensam e fazem, é a gente ter e possuir um objetivo, seja ele diário, seja ele semanal, seja ele mensal, seja ele anual. Para os mais disciplinados e na minha opinião entendedores da vida, planejamento curto, médio e longo prazo são segredo para que consigamos atingir os nossos objetivos. Boa. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Isso daí acho que é um filme, né? Isso daí, né, Cláudio? Salvo engano, sim, eu acho né? que é da Alice no País das Maravilhas. Isso alguém pode nos corrigir, mas eu acho que é. E como é curioso, né, Cláudio, como esses filmes, como essas séries trazem consigo em grande parte mensagens bacanas, interessantes, né? E que por vezes nos fazem refletir, né? E
E é quase que como um filme que a gente vive todo ano, né? Todo ano. Eu acho que não é exclusividade minha nem tua. É uma invenção, acho, humana, né? De separar o tempo e de fazer com que a gente chegue lá em dezembro, talvez um pouco cansado, talvez um pouco abatido, talvez um pouco desanimado em alguns momentos, né? E quando vira a chave, né? Quando tem a mudança ali do dia 31 para o dia 1º, como os votos, como a nossa energia, como o nosso comprometimento conosco, ele tende a ser renovado, né? De alguma forma, né? E a gente tende a contar uma nova história para nós, e aquela história tem muito sentido, né? Que eu acho que tem a ver com um dos poderes, assim, vamos dizer que é quase que um poder mágico, né? Que a gente tem sobre nós mesmos, e que, se aliado a outro poder que eu vou falar mais à frente, tende a nos colocar nesses 5% de pessoas que fazem e que realmente mudam as suas próprias vidas, né? Mas agora eu tava lembrando, Cláudio, me fala um pouquinho sobre aquilo que eu tava comentando antes da gente começar o nosso podcast. Sabe que eu assisti recentemente um filme que é até estreia, é uma boa dica, hein? Adultos também. Mas é um novo filme da Disney que chama Soul. E é um filme que fala sobre um homem que ele tem uma vida, enfim, que ele considera que ele tá chegando no sucesso dele quando ele chega numa oportunidade nova de trabalho, e que é a missão que ele, né, ele é um músico e ele vai entrar numa banda que sempre foi o sonho da vida dele e tal, e no dia que ele vai tocar com aquela banda, ele morre. De tão feliz, né, que ele tava, né? Não, ele sofre um acidente. Na verdade, o corpo dele, ele fica em estado vegetativo, mas a alma dele é como se, né, o filme se trata através disso, de que a alma, então, sobe aos céus, enfim, e que ele precisa ser direcionado à morte, e ele faz tantas coisas, o filme se desenrola de uma forma tão bonita, porque ele quer muito viver aquilo. E é muito legal o sentimento que o filme traz, porque tu fica naquela angústia de, não, mas ele precisa viver, e daí ele faz uma retrospectiva da vida dele, vê que muitas vezes ele não deu o melhor, talvez, dele que ele podia dar, ele ficou muito tempo na frente da TV, comeu alimentos talvez que não eram lá os melhores pra ele, enfim, e ele percebe que naquele momento, no momento que ele tem uma chance de fazer melhor, ele agarra aquela oportunidade com as duas mãos e ele quer fazer daquilo a melhor oportunidade da vida dele, pra vida dele continuar e ser a mais incrível que ele consegue fazer. E mais legal é que isso a gente também percebe na gente mesmo, né? No dia 31 lá de dezembro, quando vai virar o ano, e tu tem as tuas intenções pro novo ano, que tu quer começar muitas coisas, que tu quer fazer muitas coisas, que tu quer mudar muitos hábitos. E é como se na virada de ano tu tivesse uma nova oportunidade pra fazer diferente, né? Isso me lembrou, até porque agora a gente já tá no início do ano, né? E assisti esse filme agora também nesse primeiro ano. E esse foi o sentimento que me trouxe, né? De como a nossa vida, ela é um presente, né? Todos os dias a gente tem que fazer valer a pena, né? E esse é o mais legal da vida. E o legal é que a gente precisa também agradecer que todos os dias a gente tem uma nova oportunidade de fazer melhor, né? É verdade, claro. E isso daí que a gente fala, que a gente tá, assim, instigando um pouco mais, né? Isso daí é quase como um poder mágico, né? Que é tomar a decisão de começar, né? Começar é uma decisão que ela tem uma magia por trás dela, assim, que se a gente entendesse melhor isso, e se a gente desse o real significado e a real importância pelo fato de começar uma coisa, e cada momento que a gente desanimasse, que a gente, de repente, porque vai ter dias dentro dessa jornada, né? Seja na jornada da vida, seja na jornada do trabalho, seja na jornada da família, seja na jornada do Reset 12, não importa qual jornada tu estejas começando agora
ou tu tá no meio, ou tu tá no final, não importa. Nós somos seres humanos ainda. E a gente vai passar por alguns dias não tão legais, a gente vai passar por alguns dias muito bons, mas se começarmos ou se pensarmos o que nos levou a tomar aquela decisão, como é que era o nosso sentimento quando a gente tomou aquela decisão de começar, aquilo pode ser que te abasteça de uma forma que te dê energia, que mude o teu espírito, que mude a tua vontade, que mude o teu direcionamento daquele dia, que se ele estava indo para um lado merda, para um lado ruim, ele tende a virar. E tu tende a perceber que o que fez com que tu começasse é muito maior do que o fato que tu tá naquele dia lá não tão legal, né? Então, o primeiro poder mágico pra ti é começar. Pra mim, o primeiro poder mágico é começar. E ele é adicionado com outro que a gente vai abordar, que na minha opinião, os dois juntos, eles são... É o que 95% das pessoas não vão fazer, né? Nunca fazem, né? Porque começar a gente sempre vê, né? Principalmente agora também, início de ano, muitas pessoas com a vontade, com o intuito de começar. Mas o que leva, né? O que leva as pessoas a não... Enfim, não continuarem, né? Elas começam, elas têm lá a vontade, mas algumas coisas acontecem, que nem tu falou, nem sempre a gente tem dias bons, nem sempre a gente tem os melhores momentos, nem sempre a gente tem as melhores chances, né? Algumas vezes, às vezes, né? Algumas coisas acontecem que nos fazem sair um pouco da rota, mas isso é curioso mesmo, né? E é muito engraçado como tudo na vida é praticamente o mesmo mindset, né? Isso é pra estudar, isso é pra emagrecer, isso é pra mudar a saúde, é pra começar a fazer exercício, é pra começar a poupar dinheiro, todos... Eu tô curiosa pra saber qual é o segundo poder mágico, porque pelo primeiro eu já tô mais ou menos entendendo qual é o caminho. E isso tá bem interessante, hein? Claro. E sabe que muitas vezes é o caminho, né, que mais importa, não é nem o destino, né? É curioso a gente ver assim a evolução e o desenvolvimento, né, dos alunos dentro do Reset 12, que é o fato de pequenas mudanças, de pequenos ajustes na rota, né, pequenos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, fazerem assim tanta diferença e gerar tanta transformação, né, na vida de cada um, né, e muitas coisas às vezes que fogem ao nosso alcance de entendimento, porque para nós é simples, né, ou já é normal, né, seja para quem respira de uma forma boa, legal, bacana, quem pensa na respiração, quem não tem inflamação, quem consegue ir aos pés todos os dias com regularidade, quem não tem dor de cabeça 2, 3, 4 dias, tem gente que vive com dor de cabeça, tem gente que vive com indisposição, tem gente que acorda, Cláudio, de mau humor, tu já pensou nisso? De abrir os olhinhos ali de manhã cedo e tá em uma situação que não de agradecimento, de gratidão por ter mais um dia, mais uma oportunidade de vida para fazer a diferença na sua vida e na vida de quem ama. Então, pequenos detalhes, né? E isso é maluco, né? Porque isso a gente fala de uma forma ampla, né? E, que nem a gente falou antes, a gente consegue aplicar isso para diversas situações da nossa vida, né? Diversos focos, diversos objetivos. Mas eu não sei tu, assim, mas eu também já tive momentos que eu tive dor de cabeça por um período longo, eu já tive momentos que eu tive uma energia muito ruim, eu já tive momentos que eu não tinha vontade de levantar da cama, porque o que eu tava fazendo na minha vida não era exatamente o que tava me dando a energia, me dando o foco necessário para aquilo. Mas alguma coisa faz com que a gente mude, né? Seja a grande vontade de chegar no objetivo que a gente traça, ou a grande vontade de mudar o estágio que a gente se encontra.
Alguma coisa precisa ter o espinho ali debaixo do nosso pé nos fazendo mexer. E às vezes a gente não vai ter o melhor dos cenários, né? A gente não vai ter necessariamente, eu preciso agora me mexer porque surgiu uma vaga lá no concurso que eu quero fazer, ou eu preciso me mexer porque surgiu uma vaga de emprego que eu preciso, ou, né, a academia tá fazendo promoção e eu preciso entrar. Às vezes é um motivo muito, muito pesado que te faz mudar. Mas alguma coisa te faz mudar, alguma coisa tá ali. Às vezes o problema é a solução, né? Muitas vezes o problema é a solução. Às vezes a gente tá numa circunstância da vida que ou tu vai ou tu fica. E a gente vê demais isso, sabe onde, Cláudio? Nos hospitais. Com certeza. A gente vê demais. Onde não tem mais alternativa, onde não tem escolha, onde o nosso poder de escolher mudar ou não, ele já não tá mais em cena. Ou a gente muda por bem, ou... A gente sempre tem a opção, né? Tudo na vida, né? É que nem uma passagem aérea. Se tu te programa com mais antecedência, tu paga ela tu compra ela por um preço bem mais em conta, né? A probabilidade né? Conforme tu vai chegando perto da data que tu quer viajar e tu não compra tua passagem ainda, o que acontece com a passagem? Provavelmente ela é bem mais cara, né? É mais cara e mais escassa, né? Provavelmente lá tu não vai conseguir sentar exatamente no lugar que tu gostaria. Provavelmente aquela opção lá de fazer uma escala num lugar legal, talvez ela já vai ter ido embora, porque outras pessoas se anteciparam a ti, fizeram a escolha antes. E acho que esse exemplo vale pra tudo, né? O ato de começar, enfim, é muito legal, mas aí entra o que precisa vir na sequência dele, né? Claro. E eu vou te dizer que o que vem na sequência dele, que na minha opinião faz toda a diferença é quase que como uma receita, né? Uma receita ali, dentre todas que a gente já abordou aqui dentro do Reset, seja no Você Tem Fome de Quê, no Descomplicando, enfim, ou quem está nos ouvindo aí, se vai fazer uma receita aí que mais gosta, a receita ela tem seus passos, né? E a ordem dos fatores com que a gente coloca, né? Os ingredientes, ele afeta no sabor, ele afeta no gosto, ele afeta até na textura, ele vai fazer a diferença, né? Vai fazer muita diferença. Não tem como fritar, desde a receita mais simples, né? Não tem como fritar a cebola depois de colocar já o arroz, ou depois de já colocar a água, seja para fazer um arroz, o que for, né? Não sei se tu coloca cebola no arroz ou alho, não sei, né? Depende. Depende, mas eu não tem como, né? Tem coisas que têm ordem, né? Elas têm uma sequência, né? Com certeza, que precisam ser seguidas, né? Pra dar certo. Não que não vá dar, né? Pode ser que dê certo, mas talvez o resultado não seja bem aquele que a gente espera, né? É verdade. E dentro dessa sequência e dentro dessa ordem, pra mim, as coisas... para que a gente fuja desses 95% das pessoas que nunca vão fazer, né? Elas nunca vão atingir seus objetivos, elas vão viver a vida que a vida quiser dar para elas, né? Pra gente fugir disso, esse é 5% das pessoas que realmente vão lá e fazem, que tem uma vida que gostariam e que tem sucesso, seja em qual área e seja o que tu entenda por sucesso, que é esses dois ingredientes nessa ordem e os dois juntos, e na minha opinião eles fazem muito efeito. E qual é o segundo ingrediente, Felipe? Pode parecer curioso, mas não é, tá? Mas é junto com a decisão de começar, tu ter um ingredientezão da disciplina de continuar, que é aquilo que tu vai fazer dia após dia, não é aquilo que tu vai fazer só uma vez, ou só em um momento, ou só no final de semana, ou só um dia de semana, ou só uma vez no mês. É aquilo que tu faz continuamente. É traçar um objetivo, né? E colocar tanta força nesse objetivo, tanto amor nisso, porque tu tá mudando a tua vida, independente do tempo que faça, independente se tá frio, se tá quente, se tu tá com fome, se tu tá com sede, se tu tá... Enfim, é de fazer, é de continuar.
É verdade. A gente não vai ter sempre o melhor cenário, a gente vai precisar fazer da nossa vida o melhor que a gente pode, mas não é sempre que os dias vão os dias vão ser de sol, não é sempre que os dias vão ser de praia. É verdade. Aqui, dando o exemplo nosso aqui, ó. A gente tá gravando e a gente tá conversando sobre esse assunto tão importante que a gente julga aqui com vocês, mas a gente não tem necessariamente o melhor microfone, a gente não tem necessariamente o melhor ambiente. Vocês podem ouvir ou não daqui a pouco animais, passarinhos, cachorro, gato, enfim, talvez a gente não tenha o melhor, mas a gente está fazendo o melhor com aquilo que a gente tem, e isso de maneira nenhuma pode nos parar, seja no teu objetivo de mudar um hábito, seja no teu objetivo de fazer um ano diferenciado, seja ele qual for a tua ideia nesse novo ano. Não deixe com que as desculpas das condições e as desculpas de quando eu tiver tal coisa ou quando eu for tal coisa, não pensa no destino, pensa no caminho. O caminho é bacana, o caminho é interessante. Faz o melhor com aquilo que tu tem, para quando tu tiver melhores condições, tu vai fazer o melhor com aquilo que tu vai ter naquele determinado momento. Então começa, independente do que e de qual forma tu estejas, começa. Um pequeno passo vale muito mais do que passo nenhum. Um plano sensacional não posto em prática não vale quase nada. Um plano médio ou um plano pequeno posto em prática vale muito mais. E isso, sabe que é uma coisa que... Disciplina é um hábito medonho, né? Disciplina pra mim é o hábito dos campeões. E o mais incrível disso é que a disciplina ela consegue ser bem... Ela consegue ser bem abrangente, né? Porque não necessariamente a melhor pessoa vai ser a que vai continuar e que vai vencer, né? É só a pessoa que continuou. É verdade. Às vezes a gente faz isso com a nossa vida. Pode ser que a gente seja uma pessoa exemplar em algum momento, em alguma parte da vida. Pode ser que em outra a gente ainda esteja melhorando. Faz parte da nossa evolução. Com certeza, todos nós, para chegar onde a gente tá, a gente teve que ter um momento de disciplina, a gente teve que ter um momento de continuar, né? Mas se tu for ver, a disciplina ela é maluca justamente por isso, porque é esse hábito, esse hábito, né, de fazer todos os dias, de fazer independente do que aconteça, e não necessariamente a melhor pessoa é a que chega no final, é a pessoa que mais persistiu. É a pessoa... o que eu quero dizer, por exemplo, às vezes a gente pensa que a pessoa chegou lá no que a gente considera sucesso, né, o que eu considero sucesso, o que tu considera sucesso, a pessoa chegou lá porque ela era a pessoa que mais tinha as ferramentas, que mais tinha o conhecimento, e muitas vezes não é. Muitas vezes não era a pessoa que lá no momento da largada era a pessoa que tinha as melhores condições. Ela simplesmente continuou e ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu o melhor com as ferramentas que ela tinha no momento e ela chegou onde ela queria chegar. É verdade. Tanto é que entre a água e a rocha, teoricamente, ou muitas vezes o que mais se dá bem é a água, né? A água, se ela encontra um obstáculo na frente, ela não fica batendo contra ele, né? Ela dá um jeito de contornar, né? Com certeza. Aquele obstáculo e seguir o fluxo dela, né? Então, nada melhor que a gente seguir o nosso fluxo, né? Seguir o nosso caminho, seguir os nossos instintos, seguir a nossa intuição, seguir e olhar para lados que realmente vão contribuir para que a gente mude a nossa vida, para que a gente continue num caminho bom, um caminho legal. Informação demais, dizem que nunca é informação demais, né? Nunca informação é demais, mas na minha opinião a informação ela tende a ser demais. Para prestar atenção naquilo que tu coloca para dentro de ti, seja na parte de alimentação, seja pelos teus ouvidos, seja pelos teus olhos. Começa a selecionar aquilo que tu quer interagir, que tu quer estar em contato. Coloque boas coisas para dentro de ti, coloque boas energias, escute uma boa música, leia um bom livro, faça exercício, coloque vida para dentro do teu corpo, porque as chances são e a probabilidade é muito grande de que vida também venha. Com certeza, e aí tem até um fator bônus, né? Bônus, cara? Um bônus do que 95% das pessoas nunca vão fazer, que é no momento que elas têm essa disciplina de continuar, elas também juntam isso, o conhecimento, né? Conhecimento. Porque muitas vezes é o conhecimento do que isso que tu tá fazendo vai te levar, de onde, né, pra onde isso vai te levar,
que faz as pessoas terem essa ambição de continuarem. É verdade. Visualizar, né? A visualização, né? De onde a gente tá, para onde a gente quer ir, né? Que hoje não importa muito onde é que nós estamos, né? Mas o que mais importa é para onde a gente quer ir, para onde a gente tá direcionado, né? Exatamente. E sabe uma coisa até que agora me vem na cabeça que eu acho que vale a pena muito compartilhar? No momento que tu traça esse objetivo, coloca isso realmente bem claro pra ti, deixa isso bem claro, coloca muito amor naquilo que tu quer traçar pra ti. E também fala pro teu parceiro, fala pra tua parceira, fala pros teus filhos, fala pras pessoas próximas a ti, que tu sabe que torcem de fato por ti, qual é esse teu objetivo e pede pra que elas te ajudem. Porque às vezes a gente guarda os nossos objetivos pra nós, vamos supor lá o emagrecimento. Eu quero começar a comer alimentos saudáveis, mas eu não necessariamente falei pra minha família que eu tô nesse processo. E daí a família que tá num processo diferente, talvez no teu processo anterior, elas vão te oferecer comidas que tu não come mais, que tu optou por não comer mais. Mas isso porque elas não sabem da tua tomada de decisão. E o mais legal disso é que no momento que elas tomam essa consciência do passo que tu te encontra, elas vão te ajudar e isso vai ajudar elas mesmas também. Porque tu vai te servir como exemplo para que elas também mudem. E daí quando vê, é tu que tá fazendo parte do grupo de 5% e a tua família tá fazendo parte do grupo de 5% também por uma decisão tua. Na verdade, contagie, né? Não seja contaminado, né? Com certeza. E até eu gostaria de mandar um abraço pro nosso aluno Albert. Boa, Albertinho. Que ele é uma das pessoas A gente tem várias histórias de sucesso, ainda bem, a gente é muito feliz por isso. Mas o Albert é um dos alunos que me vem logo à cabeça. Eu gostaria de mandar um abraço pra ele. Eu sei que ele nos ouve. Porque ele é um que começou no tempo dele, da forma dele, e ele teve e tem a disciplina de continuar. Boa. E eu lembro como se fosse hoje, lá em 2017, né? Onde a gente tava virando a nossa chave, né? Até essa história é bem curiosa, tem no nosso podcast, acho que é o número 2, né? Do Descomplicando. Tem lá ou o número 1, como a gente mudou e o que nos fez mudar, virar a chave. E eu lembro muito bem como é que era a reação e como era assim a cabeça, né, do Albert na época. E como ele foi se transformando e como ele foi evoluindo e como ele foi se conhecendo e construindo, né, essa nova versão aí que hoje ele ostenta e que hoje ele demonstra para ele mesmo e para o mundo, né? Com certeza, é muito legal, né, que o Albert é tudo com A, né? Albert, aluno e amigão. Boa, é o essa foi boa. Olha aí, Albert, olha aí, ó. Triple A. Olha aí, que bacana. Então, com esse Triple A aí, Albert, amigão, alunão, nós vamos dando um tchauzão, pessoal. Que legal, que bacana, Cláudio, que legal. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado por hoje, obrigado por compartilhar e por a gente ter batido esse papo tão legal, tão gostoso, tão bacana sobre o que 95% das pessoas nunca irão fazer, mas nós vamos e vocês que estão nos ouvindo também. A gente quer vocês com a gente, vamos lá. É isso aí, tomar a decisão de começar e ter a disciplina de continuar. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, a gente se vê em breve no nosso podcast Reset 12. Boa, galera, muito obrigada. Nos vemos no grupo dos 5% cada vez mais. É isso aí, beijão. Beijos.